Graça e paz, irmãos. Aqui é o professor Ney e dando continuidade ao assunto bibliologia, estaremos falando hoje a respeito do que a Bíblia diz a respeito de si mesmo quando o assunto é inspiração das Escrituras. Eu disse em um outro vídeo que durante 18 séculos os teólogos tradicionais, conservadores ensinaram que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Entretanto, em períodos mais modernos, períodos mais recentes da história, alguns teólogos desenvolveram conceitos diferentes desse, uns afirmando que a Bíblia ela contém a palavra de Deus e outros ainda afirmando que a Bíblia ela torna-se a palavra de Deus à medida com que você vive uma experiência mística e sobrenatural, onde essa palavra ela se transforma em algo que mude assim a história do indivíduo que está lendo. São conceitos que divergem da visão tradicional, que é a visão compartilhada pelo cristianismo majoritário. Inclusive, nós que fazemos parte da FATM somos adeptos, somos defensores dessa visão tradicional de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, certo? Mas o que a Bíblia tem a dizer a respeito de si próprio quanto a isso? A Bíblia ela é, a Bíblia contém ou a Bíblia torna-se a palavra de Deus? Bom, a figura principal que pode desvendar todo esse mistério nada mais nada menos é do que o Senhor Jesus Cristo e aquilo que ele disse a respeito do Antigo Testamento. Eu digo Antigo Testamento porque durante a sua época o Novo ainda estava em plena construção, ou melhor dizendo, ainda ia ser construído a partir dos evangelhos, a partir das epístolas. Então, quando Jesus fazia referências à palavra de Deus, ele referia-se ao Antigo Testamento, como nós o conhecemos. Então, o que o Senhor Jesus Cristo disse? Bem, o Senhor Jesus Cristo, em algumas passagens, ao se referir ao Antigo Testamento, que é o que eles tinham na época, ele dizia frequentemente o seguinte: está escrito. E analisando o contexto, ao usar essa expressão está escrito, logo ele validava as escrituras do Antigo Testamento, dizendo ser elas detentoras de uma inspiração e uma autoridade divina. Sendo assim, o Senhor reconhecia a autoridade das Escrituras do Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus, não como algo como alguns teólogos modernos dizem que ela contém ou que ela se torna, mas ele afirmava que ela é a palavra de Deus. Sendo assim, é conhecido teologicamente como inspiração verbal. Certo? O nome dado a essa definição teológica é chamada de inspiração verbal, onde o Senhor afirmava que a escritura do Antigo Testamento ela é a palavra de Deus e, consecutivamente, o Novo também se torna, uma vez que esses apóstolos foram homens igualmente inspirados por Deus. E além disso, também nós temos a questão de que o Novo Testamento diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Assim foi escrito pelo apóstolo Paulo e outros apóstolos também corroboram isso no Novo Testamento. Isso é chamado, num conceito teológico, de inspiração plenária, o que quer dizer que toda a escritura, seja do Antigo e posteriormente do Novo Testamento, ele é detentor de autoridade e inspiração divina e, consecutivamente, a confiabilidade que nós podemos ter nela. Sendo assim, a visão tradicional defende que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Certo? O Senhor Jesus Cristo, ele foi um dos defensores dessa perspectiva, né? Os apóstolos deram continuidade a isso e os teólogos durante 18 séculos, na sua imensa maioria, defenderam e nós continuamos defendendo essa tese, esse axioma de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, que você possa guardar esses dois conceitos teológicos que são denominados de inspiração verbal e inspiração plenária das Escrituras.